Então, continuando aqui, um segundo depois a gravação continuou. Então foi aberto então o input components. Não sei porque o Visual Studio demorou para tanta demora. Aqui já temos um script que eu havia feito um experimento antes. Então foi executado aí. Foi aberto então o arquivo input comp, esse que é a entrada do parse. Então eu vou fazer a execução, vou criar uma tabela, lá, uma tabela chamada teste, vou criar uma tabela teste, escrever o script para criação da tabela teste, vou escrever o script desde o início, vou criar uma tabela de teste, escrever os argumentos necessários. Então vai criar uma tabela de teste. Vou colocar aqui uma indentação para ficar mais elegante. Aí está a sintaxe. Agora a tabela de teste é criada. Vou copiar e colar aqui. Então, tabela teste criada. Depois vou criar os campos na tabela teste. Os campos, só uma tabela simples para demonstrar. Então, dois campos. Depois de editar o arquivo de input comp com os comandos CQL, vai aqui na aba do título e salva. À medida que salvou, vai lá em Tools e clique em CSV Comp DB, que vai ser executado. A saída do procedimento pode ser visto aqui, mas a gente pode também podemos colocar use output window e a saída pode ser inclusa na saída do nosso Visual Studio. Vamos lá, novamente, roda novamente. Então a janela do CSV Comp DB não é exibida e os dados de saída aparecem aqui no output do próprio Visual Studio. Uma coisa importante é que a forma de saída de dados depende em si de como configuramos lá no arquivo output da base de dados. Por exemplo, temos um arquivo chamado output.inf na base de dados. Podemos abrir ele e editar a forma de saída. Por exemplo, temos três formas distintas: resume, como estamos usando aqui, que mostra apenas o nome do campo e o primeiro dado após após o preenchimento. É a forma tipo ou e none. On não sai nenhuma informação a respeito da tabela, e ou mostra todos os dados da tabela. Só que essa saída é referente apenas ao prompt. No caso aí de transporte de informações entre a banco de dados e a aplicação, existe uma saída específica que são os arquivos formato .que, do quais o resultado das transações são exportados. Então, quanto aquilo, ele permanece sempre padrão. Apenas aqui essa configuração para a saída do prompt aqui na linha de comandos. Para você ter ideia, então vou escrever aqui mais uma parte do script que é adicionando dados na tabela de teste. Mais o dados aqui. Vamos adicionar comando adicionar ao PID 1001 o nome aqui
o meu nome aqui só para... Vou colocar mais um dado. Copiar e colar aqui com mais um dado aqui de outra pessoa. O nome aqui de minha irmã aqui. Então, vou criar a tabela agora com... Vou criar a tabela, colocar os campos da tabela, adicionar dados referente ao Mi, adicionar o dado referente a Roseli. Só que a saída desse procedimento vai ser mostrado aqui nessa saída do Visual Studio, e para isso eu vou colocar a saída como ou seja, tudo que for fizer no procedimento vai sair lá na Output If. Então vamos lá em Tools novamente, Tools, e aqui clicar CSV como DB, e aí está o procedimento. Depois de proceder a detalhe, não esqueça de salvar. Aí salvei, vamos proceder CSV como DB, e aí o procedimento é feito e a saída é mostrada no prompt. Lembrando que todo procedimento que tenha saída, como estou mostrando aqui, ele mostra todos os procedimentos na íntegra. Lembrando que o tempo de execução aumenta conforme a maior quantidade de exibição. No formato none, vou repetir o mesmo comando com output none. Vamos perceber que o procedimento vai demorar um pouco menos. Aí está, demorou um pouco menos. Lembrando que esse tempo aqui não é um tempo real, mas devido que meu computador tem pouca memória RAM e eu estou fazendo um vídeo concomitante, então isso realmente implica na performance. Aí você ignora a questão da performance para esse vídeo, porque como estou usando muitos dispositivos, então aí está integrado a parte do banco CSV como DB no Visual Studio. Porém, eu vou mostrar agora como integrar a parte do ODBC Então vou encerrar esse vídeo nesse momento e continuo. Acho que está passando um som ali, dá para ensinar agora, dá para explicar agora. Então o que acontece? Eu quero pedir desculpa aí sobre esse som de fundo, que é um lugar barulhento, mas vamos continuar aqui. Aqui temos algumas conexões do ODBC que eu já tinha feito, né, para algumas bases que tenho aqui. Eu vou mostrar para vocês como fazer uma nova conexão ODBC. Então lá no painel, estou usando o Windows 7, no painel temos a fonte ODBC. Eu vou então criar uma nova fonte de dados. Temos aqui uma fonte de dados, vou criar uma nova. Vou criar, você vai lá, fonte drive para texto, CSV, concluir. Aí você vai colocar o nome, vou colocar DB. Dá OK. Então o DB está ali. Dá OK. Beleza. Já voltando aqui no nosso Visual Studio, vamos adicionar uma nova conexão. Ao adicionar uma nova conexão, vai abrir aqui então essa janela com as listas de fonte de dados. Vamos escolher DB. O que acontece é que vamos testar a conexão. Teste conexão, e aí a conexão foi bem sucedida. Então tá ali, deu OK, e ali apareceu uma conexão referente a nossa base. Porém, nós ainda não configuramos a nossa base. Nós vamos fazer a configuração dela agora. Vamos desconectá-la, close connection, e vamos então aqui no ODBC novamente, abre o ODBC,
Vamos configurar essa conexão ADB, configurar, e vamos ver as opções. Eu vou usar vou usar uma pasta, selecionar a pasta. Vamos navegar então até onde se encontra a nossa pasta dbdist. Então todos os formatos de arquivos que se encontram aqui, nós vamos aceitar. Vamos aceitar esse formato. Vamos então definir o formato. Ao clicar aqui, observamos que dentro da pasta padrão já existe algumas tabelas, inclusive a tabela que criamos no arquivo teste. Selecione ela, cabeçalho de coluna, delimitador personalizado, ponto e vírgula. Vocês veem como usa delimitador como ponto e vírgula, 11. E aqui vamos estimar. Ao clicar estimar, observe que apareceu os dois campos que criamos na tabela. Campo PID, configure aqui para integer, como está aqui, e o nome está como char, com a largura de 255. Ok, veja que é perfeito, então podemos clicar ok. Ok. Então fizemos isso para a tabela de teste. Damos ok. E demos ok aqui também. Beleza, voltando lá ao Visual Studio, podemos agora novamente refresh na conexão. A conexão está conectada novamente. Podemos então abrir a tabela. Vamos novamente aqui modificar a conexão. Ok. Vamos desfazer essa conexão. Vamos colocar uma nova. DB teste. Ok. Ok. Tables. Foi abrir table da tabela teste CSV. Tá lá o PID e o nome. Vamos então com o botão direito retrieve data. Vamos observar que está dentro o que está dentro da tabela. Está abrindo então aí o Visual Studio com os arquivos que estão dentro da tabela. E observando que vai mostrar o que nós acabamos de inserir através do CSV.db, está lá. Então está dentro da tabela os dados que inserimos. Observando que o script SQL do banco só é bem sucedido ao rodar, ao ser executado, quando a tabela está fechada. Por exemplo, para executar nova vez, temos que fechar então aquela query ali, e vamos então adicionar um novo dado e fazer um refresh. Então vamos apagar o resto do script. Vamos adicionar um terceiro item na tabela Sandra. Um terceiro item. Vamos salvar o script novamente, salvar, e vamos rodar o CSV.db. Rodando o CSV.db, ele é executado. Foi executado. Aqui já saiu no saída. Voltando lá ao Server Explorer, vamos selecionar e refresh. Dá um refresh, ele vai atualizar a base. Então vamos ver o que sucedeu na base teste. Retrieve data deve exibir então os 3 dados já atualizados, os três itens de dados. Então temos aqui novamente na base de dados o DBC. Então observamos que foi possível
fazer essa conexão com o DBC através da base CSV CompDB. Então esse é o primeiro vídeo que mostra a instalação e integração do CSV CompDB com o Visual Studio para execução do script do CQL e também para a integração com o DBC através da base de dados. No próximo vídeo eu vou demonstrar exemplo de como usar o CSV CompDB como Hadoop, ou seja, o CSV CompDB ele inclusive é mais prático de usar do que o Hadoop para os mesmos objetivos. Eu agradeço novamente, até o próximo vídeo.